A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, dia 1º de dezembro de 2023, primeiro dia do último mês do ano, né? Que esse mês seja realmente maravilhoso. Homenagear o principal aniversariante do mês, né? Esse é o ponto primordial. É lembrarmos de Jesus nos nossos corações. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é o Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Estamos também com o bazar aberto de segunda a sexta-feira na Casa Espírita Maria de Nazaré, de 13 às 16 horas. Prestigie o nosso bazar. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Graças a Deus mais uma vez aqui para estudar o Evangelho de Jesus, que a espiritualidade nos inspire, né? Para que a gente faça a nossa parte da melhor forma possível. Então vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa e hoje falando sobre sejam vigilantes. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 999-387699 e o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Ó Deus, como criatura que nasceu da tua vontade, estou perfeitamente capacitada a vencer os empecilhos da vida, bastando-me aurir forças em ti. Por isso peço que me dês a força a ser usada perante as dificuldades. Gostaria de começar a vencê-las a partir desta que tenho pela frente. Esta dificuldade desafia a minha capacidade, impacienta, me retira o meu equilíbrio. Mas com a força que vem de ti, superarei. Se este for daquele tipo de problema cuja solução demanda tempo, aplico-te a calma. Só de possuir a calma resolvo a maior parte dela. Manifesto a ti, mesmo com esforço, meu agradecimento por estar perante entraves difíceis, porque são eles que me treinam a personalidade e me engrandecem o caráter. Agradeço-te, sobretudo, a compreensão que adquiri sobre como se manifesta a tua vontade a meu respeito. Obrigada, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite. Sejam vigilantes. A exortação de Jesus à vigilância visava criar no coração de seus discípulos a atitude correta de quem deseja acolher o Senhor que vem. A incerteza da hora poderia ter como efeito desviá-los do caminho certo, levando-os a afastarem perigosamente do reino. Então, tudo na medida certa, Jesus sempre instruindo os seus discípulos. Vigiar significa pôr em prática as palavras de Jesus, especialmente a do mandamento do amor. Significa enfrentar a tentação do egoísmo,
que leva o discípulo a convencer-se da inutilidade de fazer o bem, lembrando a todos que o maior adversário do homem está dentro de si mesmo. Então, o inimigo é interior, é interno, não externo. Por isso que ele disse, olha, vigiar significa pôr em prática as palavras de Jesus, significa enfrentar as tentações do egoísmo, do ódio, do orgulho, da vaidade, porque isso destrói realmente o homem, né? Significa acreditar que vale a pena lutar para construir o reino de Deus. A exemplo de Jesus, no mundo onde a injustiça e a maldade parecem falar mais alto, significa estar sempre disposto a perdoar e se reconciliar, a espiral da violência que assume proposições sempre maiores. Lembrando que nós falamos ontem sobre Platão e a sua justiça. O que acontece é o seguinte, segundo ele, para se ter uma justiça verdadeira, somente quando os homens foram justos, porque não adianta também você ter pessoas justas sendo julgadas por pessoas injustas. Então nós necessitamos de uma evolução maior e que todos façamos esforços. A vigilância cristã é perseverante e se alimenta da esperança. A pessoa vigilante não se sabe ainda que a realidade seja desesperadora. O discípulo do reino sabe olhar para além da história e contemplá-la na perspectiva de Deus, segundo o ensinamento de Jesus. Então, todo discípulo do Senhor, por mais difícil que a vida se apresente, ele sabe que é um período transitório e passageiro. As coisas ruins também passarão, não é? Não tem aquele desespero tão grande como aqueles que não têm fé, ou que não tenha também uma fé sólida, né? A vigilância, portanto, faz com que ele não seja esmagado pelo peso da história humana. Pelo contrário, lhe permite descobrir nela uma lógica inacessível para quem não tem fé. O discípulo esforça-se para não se deixar vencer pelo sono da infidelidade ao Senhor e ao reino. Ser encontrado assim seria a sua ruína. Ou seja, quando nós afastamos das coisas espirituais, estamos buscando de fato a ruína. Senhor Jesus, que eu esteja vigilante à tua espera para ser encontrado perseverante no amor e cheio de esperança de ser acolhido por ti. Então isso deve ser o nosso objetivo, trabalharmos, as nossas virtudes para que quando formos chamados a retornar à pátria espiritual, possamos chegar bem melhores que quando aqui apresentamos para a atual encarnação. O oficial romano é um exemplo de disponibilidade para acolher o Senhor. Sendo um romano, não nutria a esperança na vinda do Messias. Isso é fato incontestável, né? Porque enquanto o chamado povo eleito aguardava a vinda do Messias, o judeu, o romano não tinha essa crença. Era um chefe militar, sob cujas ordens estava uma centena de soldados. Tal condição colocava-o numa situação que, com muita facilidade, poderia tê-lo levado à soberba e ao autoritarismo. A gente sempre fala aqui, cuidado com aqueles que estão à frente de comandos, não? Porque as pessoas também se perdem pelo orgulho, pela vaidade, e as coisas se invertem. Eu já falei aqui que muitos comandantes belicosos do passado voltaram em encarnações superiores como um soldado raso, subordinados àquele regime autoritário que ele mesmo criara. Exercendo seu cargo numa terra estrangeira, corria o risco de mostrar-se prepotente e opressor da população local. Lembrando que também não era tão fácil conviver com os judeus daquela época, Eles tinham verdadeiras aversões, aos romanos. E ele, aparentemente, um inimigo dos judeus quando ali chegou. Ele chega 14 anos em Cafarnaum antes do Cristo. No entanto, ele se apresenta tão cordial que ele deixa que os judeus construíssem uma sinagoga sem importunar a ninguém. Ele não se deixou levar por nenhuma dessas tentações. O terrível sofrimento de um subalterno paralítico tocou o fundo do seu coração. Seu amor solidário manifestou-se no interesse sincero de lutar para o seu servo obter a cura. Lembrando daquele servo doente, e ele sai contra o Cristo, pedindo não por ele, mas para o seu empregado. Por isso não receou suplicá-la a Jesus, nem lhe pareceu inconveniente colocar-se
como subalterno e totalmente dependente do mestre. Deste modo, ao amor pelo servo doente, juntou-se uma fé estranha a Jesus. Fé e amor permitiram, pois, ao homem pagão deixar a ação de Deus atuar em sua vida. Lembrando a todos que a passagem é muito clara, quando o próprio Jesus disse que em toda Israel eu nunca vi alguém com tamanha fé. Então, um oficial oriundo lá da mitologia greco-romana, que não sabia da vinda do Messias, no entanto, se coloca como um homem de maior fé. Em um momento ele contestou, né? Ele já sabia que o Cristo curaria o seu servo, mesmo à distância. O mesmo acontece com o discípulo do reino. Será digno de acolher o Senhor na medida em que a fé, o amor forem os eixos de sua ação, levando-o a romper os limites do egoísmo e a sair de si para encontrar Jesus que passa em sua vida. Quantas vezes Jesus está nos auxiliando e nós nem sequer percebemos, ou muito menos agradecemos, ó, por uma doença temporária, por um problema, um revés aí na fortuna, um problema financeiro, um problema familiar. Sempre o Cristo está ao nosso lado. E às vezes superamos o pedido da prece e depois esquecemos de agradecer. Senhor Jesus, dá-me a fé, o amor profundos para que, rompendo os laços do meu egoísmo, crie no mais íntimo do meu ser espaço para acolher-te. Então nós temos que ter o coração aberto para que o Cristo faça morada. Quem acolhe o Senhor? As coisas de Deus seguem uma lógica muito diferente da lógica humana. Em termos humanos, pode-se pensar que o reconhecimento e a acolhida do Senhor sejam mais fáceis para os sábios e os entendidos deste mundo, e que a pessoa, com o próprio esforço e ciência, pode chegar mais rapidamente a conseguir o que espera. Deus, porém, inverte esse esquema, franqueando aos pequeninos a revelação do Filho de Deus. E isto é um dom divino, que não depende do merecimento humano. Ademais, tal dom é concedido a quem é desvalorizado pelo mundo e se considera indigno de recebê-lo do Pai. O Deus nos olha por igual, né? Bom e o mal para eles são seus filhos amados, né? A gente sabe que a espiritualidade diz que Deus já nos olha como seres angelicais, só está esperando que cheguemos lá. Então, a gente vê que realmente nem sempre aquele sábio ele vai acolher, né, as palavras de Jesus tão bem quanto aquele pequenino, aquele ser que ainda não tem tanta instrução, mas já tem o coração preparado para receber as palavras e já é um solo fértil para colocar em ação. A atitude correta do discípulo à espera do Senhor consistirá em não supervalorizar suas prerrogativas, esperar ser encontrado digno de receber a revelação e recebê-la com humildade de quem se sabe indigno. Então o discípulo deve ter consciência de ser pequenino e carente da ajuda do Senhor para poder reconhecê-lo. Então é isso aí, quando a gente humildemente, né, nós reconhecemos a nossa inferioridade, mas o que importa para Deus é a nossa vontade de receber os ensinamentos e a vontade de colocar em prática. Isso é que é muito importante, né? Se somos sábios ou não, isso não importa. Importa se somos solo fértil para que as palavras de Jesus elas floresçam, cresçam e deem frutos, né? Sua felicidade consistirá em ver e ouvir o que tantos outros ensinaram a ver e ouvir e não puderam. Aí está aqui, justamente que a gente então tenha essa vontade de aprender, vontade de colocar em prática, né? Porque a gente sabe que nós temos um objetivo de estarmos reencarnados, é crescer espiritualmente. E se nós colocarmos o Evangelho de Jesus para interiorizar, meditar e colocar em prática, nós vamos crescer, sim. Vamos aproveitar a reencarnação. Essa será a recompensa de sua humildade. Afinal, ele será o verdadeiro sábio e entendido, uma vez que a sua sabedoria tem origem no Pai. Então é isso que importa, né? Se somos sábios ou não, não nos importa. Importa a gente ter humildade
de reconhecer pequenino, mas sabendo que Deus nos olha por igual, que Deus espera de nós a nossa parte, fazer a nossa parte, a nossa transformação. Foram os pobres os primeiros a contar com Jesus e conhecer o seu poder de restaurar a vida e de curar toda sorte de doença e enfermidade. Coxos, aleijados, cegos, mudos e tantos outros aproximavam-se de Jesus na esperança de serem curados, porque tinham a certeza de que um poder divino atuava por intermédio dele e por isso davam glória ao Deus de Israel. Então foi assim que Jesus conseguiu, atrair aquela multidão que através das curas ouvia a sua palavra. O mais importante ali eram as palavras de Jesus e aqueles corações que já tinham condições de absorver aquela palavra, que tinham, como eu disse, o coração já fértil para absorver os ensinamentos e colocar em prática. Então o mestre usou desta tática, da cura para atrair a atenção, do homem. Jesus não veio para curar coxos e cegos, ele veio para trazer para nós os ensinamentos. Jesus é o médico das almas. Assim, através dessa atitude, ele conseguiu com que muitas pessoas pudessem, além de escutá-lo, colocar em prática os seus ensinamentos. A pobreza e a marginalização levavam-os a esperar a intervenção de Deus na história por meio do Messias, anunciado pelos profetas, o qual iria restituir a fala aos mudos, curar os aleijados, fazer os coxos andarem e os cegos enxergarem. Tudo isso eles viam acontecer na ação de Jesus, a quem reconheciam como Messias. Não se notava nos ricos a mesma sensibilidade dos pobres. Eles não tinham achavam que não tinha necessidade de nada, mais voltados para o materialismo, do que o importante para nós, justamente a gente buscar ser e não ter. No caso deles, eles achavam que precisavam de nada, Aqueles não precisavam de Jesus nem de Deus, pois se bastavam a si mesmos. Voltando a falar, porque para eles o importante era o material, riqueza, prestígio, estar bem colocado na sociedade. Não se prestavam a entender a importância de ser melhores. Para eles não importava isso, para eles bastava o que eles já tinham, Depositavam sua confiança nos bens que possuíam. Não tinham tempo para perceber a ação amorosa de Deus em benefício da humanidade. Sendo assim, a pessoa de Jesus e sua ação taumatúrgica nada representava para eles, quiçá o tomassem por um milagreiro qualquer, enquanto os pobres buscavam, encontravam e reconheciam o Senhor. Os ricos, em sua insensatez, ficavam à margem da ação de Deus na história humana. Então isso é um alerta para nós, entender essa mensagem, porque nós precisamos buscar as coisas espirituais. As coisas materiais vão nos manter, vivos. Vivos somos todos nós, encarnados ou desencarnados. Mas nos manter, aí ainda encarnados, para ter a possibilidade do crescimento espiritual. Então, para nós isso é muito importante, essa lição. Entender que o que nós temos que buscar não é riqueza, não é poder, e sim crescimento espiritual. E aí, quando a gente faz o que estamos fazendo, estudando, a gente vai tendo condições de se aprimorar. Porque a gente vai buscar na doutrina espírita os ensinamentos de Jesus, porque ele disse que naquela época ele ainda não podia falar tudo, mas mandaria o Consolador. E nós sabemos que o Consolador é a doutrina espírita. A doutrina espírita nos mostra que somos imortais. Muito importante para nós sabermos que nós vamos estar sempre vivos. Não morremos, o que morre é o corpo, o espírito continua. Então, se a gente buscar a porta do suicídio, vamos ter uma grande decepção, porque vamos continuar vivos. Só que teremos mais complicações à frente para resgatar. A lei da reencarnação também é consoladora, porque muitas vezes a gente está passando por determinadas situações e a gente não sabe, não fez nada para aquilo acontecer. Então a gente sabe que pode estar tendo a oportunidade de resgatar erros de outras vidas. É o amor de Deus para nós, dando a oportunidade do conserto. E aí também
ela traz para nós, a doutrina espírita, as ferramentas para a gente crescer espiritualmente, entendendo que nós não podemos ser orgulhosos, não podemos ser egoístas, temos que saber perdoar, não podemos julgar, ter paciência, indulgência, compaixão, né, para com todos que estão à nossa volta. E principalmente exercer o amor, porque a gente vai crescendo espiritualmente, mas nós temos que ao mesmo tempo fazer a caridade. Fora da caridade, na salvação, já dizia Kardec. Então, o que nós vamos fazer em relação ao amor? Porque Jesus deixou bem claro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então eu tenho que procurar me amar. Como eu vou me amar? Me modificando para melhor. E se eu me amo, eu tenho condição de amar o outro. Amando o outro, eu vou estar amando a Deus. Então, que a gente entenda a importância desses ensinamentos, né? É muito importante a gente entender que nós temos um objetivo. Vamos buscar ser e não se importar com ter. E que a gente, então, tenha o coração aberto, que seja uma terra fértil para os ensinamentos de Jesus brotarem, trazerem frutos. Esses frutos são realmente aquilo que vai nos fazer crescer espiritualmente, nos modificando para melhor, fazendo a reforma íntima, crescer espiritualmente para a gente um dia chegar à angelitude, sermos perfeitos relativamente, porque perfeito é só Deus. E ao mesmo tempo a gente fazer a nossa parte da caridade material, mas principalmente a moral. Porque muitas vezes a gente pode fazer a caridade sem meter a mão no bolso. Eu posso ir no hospital dar um alento ao doente, posso ir no asilo, no orfanato, posso olhar meu vizinho que está desalentado, né, triste, e vou lá dar uma palavra amiga, um abraço, um sorriso, um aperto de mão. Isso aí pode tirar muitas pessoas da angústia e até de uma depressão que possa levar ao suicídio. Então, muito importante a gente, volto a falar, estudar. Temos que ler todos os ensinamentos de Jesus, meditar sobre eles e aí fazer as nossas escolhas. A gente pode lembrar da Joana de Ângeles, né, que disse que a gente tem que fazer uma difícil viagem ao interior de nós com humildade, para a gente reconhecer aquilo que a gente ainda não é. Eu detectei, não sei perdoar. Então o primeiro passo, diz ela, para você começar a perdoar, porque você detectou. Mas por que você detectou? Porque você tem um conhecimento, que tem que saber perdoar, nos disse Jesus. Então você detectando que não sabe perdoar é o primeiro passo, e você vai se esforçar para aprender no dia a dia a perdoar. E a gente tem também aqui o conselho de Santo Agostinho, né? Porque fazer o que ele fazia é muito importante. Toda noite fazer uma retrospectiva daquilo que fizemos. O que eu fiz de bom, vou repetir. O que eu fiz de ruim, eu vou melhorar. Então, se eu tenho o propósito de saber perdoar, se eu detectei hoje eu não perdoei, mas amanhã eu vou me esforçar. E nesse esforço contínuo, é um trabalho de formiguinha, você acaba conseguindo perdoar. E assim são todas as outras coisas, né? Ter indulgência, ter compaixão, paciência, tolerância, não julgar. Tudo isso está a nosso dispor a todo instante, principalmente no convívio familiar, onde a gente tem mais responsabilidade, não estamos juntos por acaso, né? Então a gente tem a oportunidade, dentro da nossa família, exercer todas essas ferramentas e utilizá-las, para que a gente um dia possa também ter a mesma condição com o irmão que mora fora dos muros da nossa casa. Porque lembrando que, além da família consanguínea, nós temos a família espiritual universal, porque nós todos somos filhos do mesmo Pai. Então esses ensinamentos são muito importantes, né, para nós. Então fica aqui para a gente buscar realmente, através do conhecimento, a oportunidade de crescer espiritualmente, da reforma íntima. Isso mesmo, reforma íntima, que é muito importante. Meus queridos irmãos, o assunto deixaremos para o programa de segunda-feira. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Sem etiqueta, sem preço. A nota é internacional e diz mais ou menos assim: aquela poderia ser mais um amanhã como outra qualquer. Eis que o sujeito desce na estação do metrô de Nova York, vestindo jeans, camiseta e boné. Encosta-se próximo à entrada.
tira o violino da caixa e começa a tocar com entusiasmo para a multidão que passa por ali, bem na hora do rush matinal. Mesmo assim, durante os 45 minutos em que tocou, foi praticamente ignorado pelos passantes. Ninguém sabia, mas o músico era Joshua Bell, um dos maiores violinistas do mundo, executando peças musicais consagradas num instrumento raríssimo, um Stradivarius de 1713, estimado em mais de 3 milhões de dólares. Alguns dias antes, Bell havia tocado no Symphony Hall de Boston, onde os melhores lugares custaram a bagatela de $1.000. A experiência no metrô, gravada em vídeo, mostra homens e mulheres de andar ligeiro, copo de café na mão, celular no ouvido, crachá balançando no pescoço, indiferentes ao som do violino. A iniciativa realizada pelo jornal The Washington Post era a de lançar um debate sobre valor, contexto e arte. A conclusão é de que estamos acostumados a dar valor às coisas quando estão num contexto. Bell no metrô era uma obra de arte sem moldura, um artefato de luxo sem etiqueta de grife. Esse é mais um exemplo daquelas tantas situações que acontecem em nossas vidas, que são únicas, singulares, e a que não damos importância, porque não vem com a etiqueta de preço. Afinal, o que tem valor real para nós, independentemente de marcas, preços e grifes? É o que o mercado diz que podemos ter, sentir, vestir ou ser? Será que os nossos sentimentos e a nossa apreciação de beleza são manipulados pelo mercado, pela mídia e pelas instituições que detêm o poder financeiro? Será que estamos valorizando somente aquilo que está com etiqueta de preço? Uma empresa de cartões de crédito vem investindo há algum tempo em propaganda, onde, depois de mostrar vários itens com seus respectivos preços, apresenta uma cena de afeto, de alegria e informa: não tem preço. E é isso que precisamos aprender a valorizar. Aquilo que não tem preço, porque não se compra. Não se compra a amizade, o amor, a afeição. Não se compra carinho, dedicação, abraços e beijos. Não se compra raio de sol, nem gotas de chuva. A canção do vento que passa sibilando pelo tronco oco de uma árvore é grátis. A criança que corre espontânea ao nosso encontro e se pendura em nosso pescoço não tem preço. O colar que ela faz contornando-nos o pescoço com os braços não está à venda em nenhuma joalheria. E o calor que transmite dura o quanto durar a nossa lembrança. O ar que respiramos, a brisa que embaraça nossos cabelos, o verde das árvores e o colorido das flores é nos dado por Deus gratuitamente. Pensemos nisso e aproveitemos mais tudo que está ao nosso alcance, sem preço, sem patente registrada, sem etiqueta de grife. Usufruamos dos momentos de ternura que os amores nos ofertam intensamente, entendendo que sempre a manifestação do afeto é única, extraordinária, especial. Fiquemos mais atentos ao que nos cerca. Sejamos gratos pelo que nos é ofertado e sejamos felizes desde hoje, enquanto o dia nos sorri e o sol despeja luz em nosso coração, apaixonado pela vida. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, trazei-nos a paz, não a paz do mundo, mas a paz que somente o Senhor pode nos dar. Paz interior, de consciência do dever cumprido, e que possamos, Senhor, continuarmos firmes, defendendo sua bandeira, seu evangelho de amor, de luz e redenção, o maior tratado de moral universal do planeta. Que continuemos, Senhor, propagando sua mensagem para que mais pessoas envolvidas com o seu amor possam procurar as instituições religiosas dentro do cristianismo de qualquer ordem. O importante é ser cristão. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes.
Desejo a todos um final de semana com muita luz, muita paz, muito amor, né? E as bênçãos do Senhor recaem sobre todos nós. Até o próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com Didi e Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.